Irmãos queridos, sinto que os astros estão alinhados. Página 154, exercício 5. Questões discursivas que não tinham gabarito, nada mais justo. E mesmo que tu queira ontem tenha um gabarito, que tu acha que está desconfiado, né? Fica à vontade, tu é o dono da aula, meu querido. Página 154, exercício 5. Um bloco homogêneo de alumínio possui dimensões de 5 por 2 por 2 centímetros. Sendo a massa do bloco igual a 54 gramas, determine sua massa específica no SI. Então, peraí. Bloco de alumínio diz que tinha 2, 2 e 5 centímetros. Para calcular o volume, aresta vezes aresta vezes aresta. 20 centímetros cúbicos. Calculamos o volume do bloquinho de alumínio. Ele diz que a massa desse cara é de 54 gramas. A massa do bloquinho, 54 gramas. Ele pede a massa específica do alumínio. Realmente faz sentido, já que o bloco é maciço, né? A massa é 54 gramas, o volume 20 centímetros cúbicos, o que dá um Mi de 2,5 mais 0,2, 2,7 gramas por centímetro cúbico. Só que está errado ainda, porque ele pediu no sistema. Eu pedi para que vocês tentassem ver, né, por que para transformar de grama por centímetro cúbico para quilograma, metro cúbico, era vezes 1000, né? Cheguei a pedir isso, provei já. Demonstrei o porquê? Então, Mi igual a 2.700 quilogramas por metro cúbico. Essa é a respostinha, coisa linda. Podia ser 2,7 vezes 10 na 3 para ficar bonito também, né? Sem problema. Vamos emendar aqui, questão 6. Que bela noite para aprender física. Qual a massa em gramas de 10 litros de água em condições normais? A densidade da água, a gente diz que é 1 grama por centímetro cúbico, ou 1000 quilogramas por metro cúbico, ou 1 quilo por litro. Aliás, litro, né, é a única que é maiúsculo. Às vezes vocês pegam no meu pé que eu fico puto, não tá certo? Tem que pegar mesmo. Litro. Tudo bem para vocês essas densidades? O legal é a gente usar a última ali, né? Quilo por litro, porque ele pediu qual é a massa em gramas de 10 litros de água em condições normais. Como densidade é massa sobre volume, nesse caso poderia usar massa específica, é 1 quilo por litro. Estou usando aquele valorzinho ali. A massa eu quero descobrir. E o volume, 10 litros. Está dividido, passa 10 quilogramas. Mas ele pediu em grama. 1 quilograma tem 1000 gramas. Vezes 1000, 10.000 gramas. 10.000 gramas. Beleza? Vamos ver que eu não posso dar nota. Questão 7. Determine a pressão efetiva no fundo de uma piscina de 2 metros de profundidade, adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e dando a resposta em Pascal. Bom, a pressão no fundo da piscina, se ele pede a pressão efetiva, não é hidrostática, né? Então ele quer a pressão total. Então eu tenho que entender que acima da piscina vai ter uma pressão P0 já, né? Certo? Ele não falou isso, mas no livro deve constar, né? Que a pressão atmosférica é aproximadamente 10 na 5 Pascal. Como a profundidade era de 2 metros, P igual a P0 mais Mi vezes G vezes H. O P0 é o 10 na 5, a pressão atmosférica. A massa específica da água é 1000 kg metro cúbico. A gravidade é 10 e a profundidade ou a altura da coluna líquida, 2. Portanto, a pressão ficaria 10 na 5 mais 10 na 4, né? Para deixar 10 na 5, eu vou escrever em vez de 2 vezes 10 na 4, 0,2 vezes 10 na 5. Essa passagenzinha pode incomodar se o cara não presta atenção. 1 vezes 10 na 5 mais 0,2 vezes 10 na 5, 1,2 vezes 10 na 5 Pascal. Ou 120.000 Pascal. Certo? Se ele tivesse pedido a pressão hidrostática apenas, se ele tivesse pedido a pressão hidrostática, ou seja, só aquela gerada pela água, aí seria só o Mi
vezes G vezes H. Aí daria só o 2 vezes 10 na 4 Pascal, que é o 0,2 vezes 10 na 5 aqui do lado. Muito bem. Muito obrigado, amigo. Estou orgulhoso mais uma vez. Show de bola. Tinha algum por aí? Não. Valeu. Questão 9 da página 155. Dizia o seguinte: a figura mostra um frasco contendo ar conectado a um manômetro de mercúrio em tubo U. O desnível indicado vale 8 centímetros. A pressão atmosférica é de 69 centímetros de mercúrio. A pressão do ar dentro do frasco, então tu vê, ele tem um recipiente que tem ar. Desse recipiente sai um tubinho em forma de U, que é o clássico usado para medir pressão mesmo. Só que nesse tubinho tem mercúrio. Se o mercúrio estivesse com a mesma altura dos dois lados, nós saberíamos que a pressão do ar aqui fora a pressão do ar aqui dentro é igual à pressão do ar ali fora. Como essa coluna é maior do lado voltado para a atmosfera, a única explicação é que esse ar aqui dentro está pressurizado, fazendo com que a coluna de mercúrio seja empurrada para o outro lado. Se ele me diz que isso aqui tem 8 centímetros, ele me garante que isso aqui é mercúrio, eu consigo descobrir que a pressão do ar é 8 centímetros de mercúrio a mais que a pressão aqui fora, que é a pressão atmosférica. E ele já me garantiu que a pressão atmosférica é 69 centímetros de mercúrio. A pressão do ar é igual à pressão atmosférica mais essa quantidade de 8 centímetros de mercúrio. Eu só posso somar diretamente porque estou usando a mesma substância como referência. Já que a atmosférica é 69 e tem mais os 8 centímetros de mercúrio que o manômetro acusa, então a pressão do ar ali dentro é a soma delas, ou seja, 77 centímetros de mercúrio. Se a coluna estivesse para o outro lado, nós subtrairíamos. Letra D. Muitíssimo obrigado. E aí, galerinha, vamos aproveitar. Quem mais? Valeu. URGS, prepara aí, página 156, questão 20 da URGS. E vamos. 3 cubos. Não, desculpa. URGS 20. O recipiente representado na figura está em repouso e encontra-se cheio de água. Então tá. Ele desenhou um recipiente com um formato bem característico, um formato de diapasão, digamos assim. E ele disse o seguinte: está cheio de água. Está cheio de água, está marcado ali aonde o líquido está, até o fundo. Sendo G essa zona de gravidade e Rho, a massa específica da água, não era para ser P aquilo ali, era para ser um Rho, uma letrinha grega. A pressão hidrostática no nível O, no nível... era para ser um O aqui embaixo. Era para ser um O. Tu vê, né, cara? Ele foi bem sacana, ele está estimulando o aluno a fazer cacaca aqui, ó. Ele diz que até aquela bifurcação a altura é H2 e diz que da bifurcação até o nível da coluna líquida é uma altura H1. Ele diz que essa altura total é H. Ele quer saber a pressão hidrostática lá no ponto baixo, lá no nível O. Ele disse que Rho é a massa específica desse líquido e falou que a aceleração da gravidade local vale G. Não falou? Falou. G. Pô, como é que é? Do que depende a pressão hidrostática? Depende só da massa específica, da gravidade e da altura da coluna líquida. Já que é pressão hidrostática, eu não preciso me preocupar com P0. A pressão lá o nosso Mi, que a gente chamou de massa específica, ele chamou de Rho.
E a apostila ainda representou como P, o certo era Rho, um Pzinho manco ali, então, curvinho. Vezes a gravidade G, e se eu quiser chamar a altura H de H1 mais H2, eu posso. Porque é honesto, né? O H é o H1 mais o H2. Tu só não tem que multiplicar por 2 nem nada só porque dividiu em 2, né? O fato de dividir em 2 não vai gerar uma pressão maior ali, por incrível que pareça. É o paradoxo da hidrostática podendo nos atrapalhar. Então a pressão hidrostática é Rho vezes G que multiplica H1 mais H2. O cara queria que tu usasse teu coração e multiplicasse a altura 2 duas vezes, já que tem duas colunas, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Então realmente era só somar as alturas. Letra A. É aquela que tem que usar técnica, né? Aprendida na física. Se usar o coração, o cara bota 2 ali na certeza, cara. Paradoxo da hidrostática. Foi o que o cara usou para tentar nos enganar nessa questãozinha. Vamos lá, galerinha. Pede mais uma, agora me empolguei. Professora, eu só tenho um pedido. Pode reforçar o que é pressão efetiva? Pois então, a apostila de vocês traz algum comentário sobre pressão efetiva? Eu tenho uma questão que é uma das exatamente de você. Ah, sim. Então eu vou fazer a questãozinha, tá? Vou fazer a questãozinha. Sim, eu já vou resolver ela. Porque assim, ó, o clássico é a gente falar em pressão total e pressão hidrostática. Pressão hidrostática é a gerada pela coluna líquida. E a pressão total é que se tiver uma outra pressão, por algum motivo em cima desse líquido, então embaixo do líquido vai ter a pressão da coluna líquida mais a pressão de cima. Por isso que a gente usou o teorema de Steve e o P0 ali, né? A pressão efetiva, acredito que ele queira dizer, é a pressão total, a soma das pressões. Mas já vamos fazer a questão para garantir se é isso mesmo, porque não é comum essa nomenclatura. Mas acho que é honesto, dá para entender como se fosse a pressão total. É a 30, né? 30 e 31, coisa linda. Página 157, questão 30. Uma força de 2 newtons é aplicada perpendicularmente, né? A uma superfície por meio de um pino de 1 milímetro quadrado de área. A pressão exercida pelo pino sobre esta superfície pressão é força sobre a área. Força essa que deve ser distribuída perpendicularmente na área. E é o que ele disse. Ele disse que a força é 2 newtons. Só que ele colocou em milímetro a área. E a resposta está em metro quadrado. Eu tenho que lembrar como é que converte de metro quadrado para milímetro quadrado. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. O milímetro é 1000 vezes menor. Só que quando eu elevo ao quadrado, fica 1000 elevado ao quadrado, que dá 1 milhão de vezes menos. Ou seja, 1 milímetro quadrado é igual a 10 na menos 6 metros quadrados. Portanto, no lugar da área é 10 na menos 6 metros quadrados. Então a pressão ficou 10 na menos 6, passa para cima 10 na mais 6 newtons por metro quadrado. Tu vê, né, cara, é uma força de só 2 newtons, equivalente a 200 gramas, um corpinho de 200 gramas, levinho. Mas como foi aplicado numa área de pequenininha, de 1 milímetro quadrado, milímetro por milímetro, cara, deu uma força de 20 atmosferas. Porra, ia doer se isso aí ia na mão do cara. Então, 2 vezes 10 na 6 newton por metro quadrado, letra A. O perigo dessa questãozinha é essa transformação de unidade aqui, né? 10 na menos 2, 10 na menos 4, 10 na menos 6. 10 na menos 2, de 100 em 100, né? Questão 31, na mesma tocada. Aplica-se uma força de intensidade 10 newtons perpendicularmente sobre uma superfície quadrada de área 0,5 metros quadrados. Qual deveria ser a pressão exercida sobre a superfície? Pressão, mais uma vez, força sobre área. Dessa vez ele deu nas unidades adequadas já. Ele falou que a força era 10 newtons e que a área era 0,5 metro quadrado. O que pode nos iludir aí é essa divisão ali, né? Às vezes a gente se esquece que dividir por um número menor que 1 é na verdade uma multiplicação disfarçada, né? Dividir por 1 sobre 2 é o mesmo que multiplicar por 2, 20. 20 newtons por metro quadrado. Certo? Letra C. Show, muitíssimo obrigado. Vamos fazer aquela questãozinha teórica, meu parceiro. Vamos fazer aquela questãozinha teórica ali para ver se a gente mata essa charada de pressão efetiva.
Estamos agora na página 155, questão 11. Quando você toma um guaraná em um copo utilizando um canudo, o líquido sobe pelo canudo por quê? Letra A, a pressão atmosférica cresce com a altura ao longo do canudo. Peraí. Deixa eu ver. Mesa. Canudo. Aí bota a boquinha ali, aí o canudo sobe. Canudo sobe não, o líquido sobe pelo canudo. Deixa eu ver, primeira explicação. O líquido sobe porque a pressão atmosférica cresce com a altura ao longo do canudo. A pressão atmosférica é praticamente igual aqui ao redor, né? Por mais que subindo a pressão atmosférica diminua, não é isso que é responsável pelo líquido subir, né? Não, então a letra A eu não concordo, falso. Vamos analisar todas as possibilidades. Letra B. A pressão no interior de sua boca é menor que a pressão atmosférica. Com certeza. Porque na verdade, cara, quando a gente suga as coisas, não é na verdade o nosso corpo que está com tipo um aspirador de pó lá, né? Sugando a coisa. É diferente o fenômeno. O que acontece é que ao aspirar, eu aumento o volume da minha caixa torácica, e isso faz com que a pressão dentro do meu pulmão fique menor do que a pressão atmosférica, e a atmosfera empurra ar para dentro de mim. Não sou eu que sugo as coisas. É a atmosfera que empurra para dentro de mim. Que loucura isso, né? De repente tu descobre que tu não tem capacidade de sugar as coisas. Na verdade, tu tem capacidade de reduzir a pressão dentro de ti. E aí, como a pressão atmosférica fica maior, ela empurra. Então, cuidado com isso. Quando eu assopro, na verdade a minha musculatura espreme a minha caixa torácica, e aí o gás dentro do meu pulmão fica espremido, e como a pressão dentro do meu pulmão fica maior que a atmosférica, eu venço. Quando eu assopro, sou eu mesmo que efetivamente estou expulsando o ar de mim. Mas quando eu sugo, é a atmosfera que está empurrando o ar para dentro de mim. Não sou eu que estou sugando. Na Lua, não seria possível usar um canudinho, porque não tem atmosfera para empurrar o líquido para dentro do sujeito. Então a letra B, a pressão no interior de sua boca é menor do que a pressão atmosférica. Faz sentido. Se tu botou a boca ali e ali a pressão é menor do que aqui, então a pressão sendo maior empurra o líquido para dentro da tua boca. Faz sentido. Vamos dar uma olhada nas outras. Letra C. A densidade do Guaraná é menor que a densidade do ar. Pera aí. Aí vamos encher os balões com Guaraná, não faz aniversário para as crianças que estão felizes, o balão foi grudado no teto. Não faz sentido, o cara gasta uma nota com hélio, né? Pela madrugada. Bom, não. A pressão efetiva é a mesma em todos os pontos da superfície do líquido. Pois é, cara, ó, a pressão efetiva é a pressão total. É a soma da pressão atmosférica mais a pressão do líquido. Mais a pressão da coluna líquida. Em todos os pontos do líquido, a pressão está dizendo que aqui e ali, né? Vamos supor, a água está chegando na boca aí do Guaraná. Naquele ponto a pressão não pode ser igual aqui, né? Porque senão o Guaraná estaria subindo, né? A pressão na superfície do líquido que sobe dentro do canudo é menor do que a pressão na superfície do líquido, que está exposta à atmosfera. Aqui é a pressão atmosférica. Lá é a pressão dentro do meu corpo, né? E como a pressão era atmosférica, mas aí eu fui lá, fechei a boca e tentei expandir o meu pulmão, aí cai a pressão, a atmosfera empurra a coisa para dentro de mim, né? Então, realmente, o item B continua melhor. Letra D. A pressão efetiva é a mesma. Não, falamos sobre isso, bom. Letra E. Nenhuma das anteriores. Não, sim. É a letra B. Boa questãozinha. A UFSC volta e meia cobra essa noção do aluno sobre sugar. Com bom prazer. Vamos ver, galerinha. Ó. Acho que aqui no cantinho, essa aqui vai dar para a gente discutir. Lá na página 156, questão URGS 22. A figura representa 5 recipientes cheios de água e abertos para a parte superior. Tu vê, né, cara? Tem o 1 cheio de água até a boca, o sujeito 1. Tem o sujeito 2 que tem um formato diferenciado e tu vê que ele é mais alto que o sujeito 1, né? Tem o sujeito 3 bem baixinho. Tem o sujeito 4 que é o segundo mais alto de todos. Tem aquelas barriguinhas esquisitas. E tem o sujeito 5 que é o mais alto, sem dúvida.
água, inclusive. Abertos na parte superior. Aberto para a atmosfera, aberto para a atmosfera, aberto para a atmosfera, aberto, aberto. Em qual deles a pressão que a água exerce sobre a base é maior? Cara, não usa o coração nessa hora. Seja técnico. A pressão exercida no fundo do recipiente depende da pressão atmosférica, da massa específica do líquido, da gravidade e da altura. E nada mais. Nada mais. O P0 é igual para todos, aceitam? Todos estão abertos para a atmosfera. O Mi é igual para todos, água. A gravidade atua da mesma forma em todos. A única coisa que difere os recipientes é a altura. O cara de maior altura, mesmo que seja o que contenha menor água, é o que gera a maior pressão. Que loucura, é a pressão que ele pediu? É a pressão que ele pediu. Letra E. Por incrível que pareça, é o cara que tem menos água, né, que vai gerar a maior pressão. Isso rebenta o coração da gente. Por isso é chamado de paradoxo da hidrostática, aquilo que parece que não é, mas é. Ótima tua pedida, perigoso isso aí. Usar a técnica mesmo nessa parte. Coisa linda. É isso aí, parceiro. Vamos.